Essa questão aborda a variação lexical, e isso é feito a partir da análise do texto Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade, e da tabela ao lado, em que se coloca uma série de palavras que deixaram de ter seu uso produtivo na língua ao longo do tempo. É interessante observar, por exemplo, a data de publicação da crônica de Drummond e a data de publicação da tabela em questão. Isso será interessante para que consigamos encontrar a resposta que será cobrada no enunciado. Na leitura do fragmento do texto Antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, ou seja, as palavras que já são antigas, que não têm mais o seu uso na língua, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. A língua atualmente também carece disso. A língua é composta dessas questões, portanto, a alternativa A não nos diz nada de relevante. A alternativa B diz que o fenômeno revela que o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. De maneira alguma, o léxico está sempre em expansão, em um movimento bastante fluido, portanto não se pode falar que se evita essa ampliação. A alternativa C diz que o fenômeno revela que a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Exatamente como acabamos de falar, o léxico está em sempre processo de modificação e ampliação. Portanto, não se pode falar numa estabilidade do léxico em uma língua que é viva, como o português brasileiro. A alternativa D diz que o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. Nós temos diversas línguas que ajudam a compor os processos de formação de palavra do português. Inglês é uma delas, mas nós também temos línguas de origem indígena, línguas de origem africana, línguas como árabe, línguas como espanhol, italiano, francês, portanto, essa alternativa também não faz sentido. Por fim, a alternativa E diz que esse fenômeno revela que o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Ora, como comentamos na correção das alternativas B e C, é exatamente essa característica principal do léxico quando se pensa em uma língua viva. Portanto, a alternativa a ser marcada é a letra E.